Olá, vamos a mais uma entrevista do JCTV Saúde. Silenciosa e dolorosa, a endometriose pode causar sérias dificuldades na vida de uma mulher se não diagnosticada e tratada. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que no Brasil, 15% das mulheres, cerca de 7 milhões, sofrem com a endometriose. Para falar sobre o assunto, eu recebo o ginecologista Dr. Paulo Fasanelli. Muito obrigada, Dr. Paulo. Eu sei que a sua agenda é super corrida entre um parto, um outro, uma paciente, por você ter vindo até aqui falar comigo. Muito obrigado pelo convite, Ana. É um prazer falar ainda sobre uma doença que merece tanto cuidado e atenção e ainda é tão subdiagnosticada e faz com que as mulheres sofram aí por dores durante diversos anos até chegar a um diagnóstico. A gente ouve falar muito sobre a endometriose, mas vamos lá do comecinho. O que é a endometriose, Dr. Paulo? Toda paciente que entra no meu consultório, a primeira questão é o que é endometriose? Eu explicar uma doença que hoje ainda tem 7 aí teorias sobre sua formação, sobre a sua fisiopatologia, a forma que ela surge, é muito difícil. Mas a endometriose, de uma forma simples, ela é um tecido que era para estar só dentro do útero, que eu chamo de cama do bebê, que é o lugarzinho para receber o bebê, chamado de endométrio, e esse tecido, por algum motivo, e existem várias teorias aí, né, que explicam isso de forma científica, se coloca em outros lugares, intestino, bexiga, ovário, tuba, relatos de pulmão com endometriose. E esse tecido começa a gerar um processo inflamatório nesses órgãos específicos por estar fora do seu local de origem, que seria só a cavidade uterina, a parte de dentro do útero. E tem uma causa? Olha, Ana, eu acho que o dia que descobrirem isso, nós vamos ganhar o prêmio Nobel. Mas existem muitas teorias. A primeira teoria delas é que assim como a mulher menstrua para fora pela vagina, esse sangrinho que está dentro do útero acabava indo também para a cavidade pélvica, para a barriguinha dela por dentro, e lá ele grudava nesses órgãos. Essa teoria explicava muito bem as endometrioses em volta do útero, mas não explicava as endometrioses à distância, como eu disse para vocês, de casos até no pulmão. Então começaram a criar outras teorias genético-imunológicas para tentar explicar como essa célula que era para estar só ali dentro no útero aparecia em outros lugares. Mas ainda é uma busca da ciência, da ginecologia, dos estudos, a causa da endometriose. Tem uma faixa etária que ela é mais frequente? Ana, ela comete principalmente as mulheres na fase reprodutiva. Como ela é uma doença que é estimulada pelo estrogênio, que é o hormônio sexual, um dos principais hormônios sexuais da mulher, ela comete as mulheres nessa fase reprodutiva, no que a gente chama de menacme. Você citou que é na fase reprodutiva. Então, a mulher, quando entra na menopausa, se nessa fase ela foi diagnosticada com endometriose, ela persiste, doutor Paulo, ou não? Na menopausa, como eu diminuo o estímulo estrogênico, o estímulo desse hormônio, porque ele cai na fase não reprodutiva da mulher, ela tem uma diminuição da sua atividade e uma melhora clínica importante, mas ela não some. Esses nódulos que eram para estar só dentro, esse tecido que era para estar só dentro do útero, que forma nódulos agora em outros órgãos, ele vai continuar lá. E nós temos sim mulheres que precisam ser tratadas e acompanhadas, inclusive na menopausa. Eu abri o JCTV Saúde falando que a doença comete cerca de 7 milhões de pessoas, de mulheres, né? Quais são as principais queixas? A mulher que chega até o seu consultório, qual que é o gatilho que ela que está assistindo a gente pode falar: nossa, eu nunca pensei isso, mas eu sinto, será que é? Ana, a principal queixa é a dor na menstruação progressiva. A gente chama, na nomenclatura médica, na nomenclatura formal, de dismenorreia progressiva. Então é aquela menina que ela começa a menstruar, começa a ter muita dor no período menstrual, perde escola, na vida adulta começa a não ir trabalhar nos dias em que está menstruada e muitas vezes, por uma questão cultural, passam a mão nas costas e falam: não, é normal, mulher sofre mesmo, aguenta a dor, toma um remedinho. E isso vai aumentando, porque a doença tem uma característica de progressão e pode chegar a casos muito mais graves no futuro. Então começou a ter dor
Na menstruação, dor forte, incapacitante, tem dor na relação sexual depois que começa a ter relação sexual, distúrbios intestinais ou urinários no período menstrual, tenho dor para fazer xixi quando eu menstruo, tenho dor para fazer cocô quando eu menstruo, todos esses sintomas de dor pélvica chamam atenção para a endometriose. Então, olha que importante, gente, a dica principal é, sente dor, não é normal. Não é normal. E tem um tratamento, ele pode ser clínico, ele é cirúrgico, como que funciona, doutor Paulo? A medicina ela varia muito essas questões de tratamento e primeiro tudo fica muito cirúrgico, depois vem surgindo outros tratamentos para tentar diminuir também a agressão cirúrgica. A endometriose é uma doença que merece um cuidado multidisciplinar. É uma união de áreas para cuidar de uma paciente com uma doença tão grave e que tão prejudica a vida e a qualidade de vida dessa mulher. Para vocês terem noção, em estudo nos Estados Unidos, comparando a endometriose com a doença, uma insuficiência cardíaca, em que os pacientes têm dificuldade para andar, a perda da qualidade de vida é maior na endometriose. Então ela merece esse olhar multidisciplinar. Eu preciso de um ginecologista, de um psicólogo para tratar as marcas que essas dores deixaram, essa dor que não foi acolhida. Eu preciso de uma nutricionista, porque a gente sabe que a nutrição anti-inflamatória ajuda muito. Eu preciso de uma fisioterapeuta para tratar esses distúrbios sexuais relacionados à endometriose. Eu preciso de um cirurgião gástrico, porque ela pode acometer o intestino, de um urologista. Então, essa união, essa equipe multidisciplinar vai conseguir enxergar essa mulher por todos esses lados e propor o melhor tratamento, que pode passar até de uma mudança de estilo de vida, com integratividade, com fisioterapia, com nutricionista, e isso resolver uma hormonioterapia, o uso de algumas modulações de alguns medicamentos hormonais, anti-inflamatórios, até uma cirurgia quando necessária. O papo de hoje com o ginecologista Dr. Paulo Fasanelli é sobre endometriose. Aproveita que você está vendo a gente, já se inscreve no canal que está aparecendo aqui na tela, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Dr. Paulo, a endometriose, ela está ligada com a infertilidade feminina? Ana, isso é uma questão, e talvez a questão mais difícil, até porque eu passei na minha família também casos de infertilidade relacionada à endometriose, é o maior medo da mulher hoje. Ela nos procura, eu acho que com o diagnóstico de endometriose, muitas vezes é uma endometriose até assintomática do ponto de vista álgico, do ponto de vista de dor, mas a preocupação dela é: eu vou poder ser mãe? A gente sabe que existe uma relação grande entre endometriose e infertilidade, por vários fatores. Por mudança do microambiente pélvico, que é o ambiente onde acontece a fecundação e a fertilização, às vezes por alterações anatômicas, mudando a morfologia dos órgãos pélvicos, inclusive a tuba, que é a responsável por levar o óvulo e o embriãozinho até a cavidade uterina. Então, tudo isso pode gerar, mas pode gerar infertilidade. Não é uma condição sine qua non. Não quer dizer que a mulher tem endometriose e por isso vai ser infértil, mas a mulher com endometriose tem mais chance de ser infértil do que uma mulher sem endometriose. Você falou da alimentação. Quais são os alimentos que você fala assim, nossa, mulher que tem endometriose precisa consumir para ajudar o corpo dela a trabalhar também com essa doença? Minha mãe tinha uma frase que eu acho maravilhosa, que é: aquilo que vem da terra é bom. E isso é fato. Então, a gente procurar os alimentos menos industrializados, evitar os derivados de lactose, o glúten, né? Tão falado glúten, as carnes vermelhas também são muito inflamatórias. Aquela dieta bacana do prato colorido, sabe? A comida de verdade. A comida de verdade. Uma quantidade bacana de salada, legumes, o seu arroz, seu feijão, sua carninha. Ter uma alimentação saudável. Eu sempre falo que a gente sabe o que é saudável, mas come mais o errado. Mas se procurar inverter isso, tirar esses alimentos que causam inflamação do corpo dessa mulher, ela tem uma melhora muito grande da dor. E eu tenho pacientes hoje só tratada com alimentação anti-inflamatória. Olha que interessante. A gente falou no primeiro bloco sobre cirurgia, sobre um tratamento multidisciplinar. Essa pessoa, a mulher vai ao seu consultório, tem endometriose, consegue engravidar. A endometriose, ela desaparece, ela volta, ela é permanente? Como que funciona, doutor Paulo? A endometriose é uma doença crônica. Esse tecido, ele não vai sumir dali, a não ser que seja tirado de uma forma cirúrgica.
Mas mesmo retirado de forma cirúrgica, o corpo da mulher que produziu aquela endometriose, se ele não mudar essas atitudes, essa alimentação, procurar uma vida, um bom estilo de vida, ele vai voltar a produzir endometriose. Por isso que ela é uma doença que merece ser olhada de forma tão ampla. Não adianta eu só operar, não adianta eu só tratar com nutrição, não adianta eu só usar um remédio. Eu tenho que buscar todos esses caminhos para evitar que essa mulher tenha uma recidiva, tenha um retorno da doença, mesmo quando tratada de forma cirúrgica. Olha que interessante, a gente falou sobre a infertilidade. Uma mulher tem endometriose, conseguiu ter o seu primeiro filho, está tentando a segunda gestação. Pode ser que ocorra dela não conseguir, doutor Paulo? Pode sim. Essa endometriose pode evoluir e, de alguma forma, causar, depois de ter um primeiro filho, com esse tempo, por ser uma doença progressiva, causar alguma alteração anatômica ou algum processo inflamatório maior e essa mulher começar a ter dificuldade de engravidar depois de já ter um filho. A gente está terminando, mas eu quero que antes o senhor olhe aqui para essa câmera e deixe um recado para as mulheres que estão assistindo a gente, que tem endometriose, que está ali se sentindo triste, com medo de não engravidar, ou que sente dor e não sabe o que fazer. Eu quero que vocês se sintam acolhidas. O meu trabalho hoje é um trabalho para cuidar de vocês, para olhar no olho de vocês e enxergar essa dor que passou por tanto tempo desacreditada, sendo taxada como frescura, e falar para vocês que vocês têm sim uma doença, mas que juntos a gente pode tratar e vocês vão melhorar, vão buscar um caminho para esquecer, abandonar isso, vai ficar no passado de vocês. Procurem ajuda, peçam socorro, peguem na mão de pessoas e elas vão acreditar na dor de vocês. Ai, que lindo, doutor Paulo, muito obrigada. Você falou muito claro, objetivo e com coração. Eu tenho certeza que da mesma maneira que me tocou quem está assistindo a gente. Obrigado pelo convite, Ana. Um beijo para todos. Aproveita que você está assistindo a gente, indica para todas as mulheres que você conhece, porque informação e acolhimento é muito importante. Deixa um like, ativa o sininho para receber as notificações. Tchau, tchau!